Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua semana, prospere a sua vida espiritualmente, financeiramente, fisicamente, que a bênção do Senhor esteja na tua casa. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração e eu quero falar nessa oportunidade sobre descomplicar a nossa conexão com Deus. Todos nós buscamos ter uma conexão com algo. E a primazia na vida do cristão é a pessoa de Deus. A principal conexão do cristão deve ser a pessoa de Deus. Eu queria que você ficasse comigo após a introdução. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. E já convidando você para se inscrever no canal, dar o seu like, marque o sininho aí para você receber as mensagens que eram diariamente. Agora nós vamos estar uma vez na semana enviando uma mensagem aos irmãos. Fique conosco após a introdução. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em João 15:15, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Romanos 5:11 ainda diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Conectar-se é estar ligado, é relacionar-se, e frequentemente estamos em ligação com alguma coisa ou com alguém. É quase impossível hoje em dia viver sem um celular no mundo, principalmente em áreas urbanas, onde a maioria de nós estamos vivendo. E com a chegada da internet, nós estamos buscando conexões o tempo todo. Por e-mail, por mensagem, por Skype, Facebook, Twitter, WhatsApp. E o tema dessa mensagem, eu escolhi conexão não por acaso. Geralmente nós estamos conectados com a família, com os amigos, com o trabalho. Tem gente que não desliga nunca. E a mais importante conexão ou relacionamento que nós podemos ter é com o nosso Criador, porque começa aqui e vai seguir por toda a eternidade. E é fundamental que nós estejamos em íntima comunhão com Deus, e é isso que Ele mais deseja da minha e da tua vida. É o que Deus mais deseja que aconteça na minha e na tua vida, é que a gente tenha conexão com Ele o tempo todo da nossa vida aqui na Terra. Os antropólogos, eles concluíram que as pessoas em todas as culturas do mundo instintivamente adoram alguma coisa. É um anseio natural direcionado por Deus para cada fibra do nosso ser. É uma necessidade inata de se conectar a Deus, e quando não tem Deus, ele vai se conectar a alguma outra coisa. A adoração, ela é tão natural como comer ou como respirar. Se falharmos em adorar a Deus, se nós tivermos falha na área da adoração ao nosso Deus, nós sempre encontraremos um substituto, mesmo que no final das contas sejamos nós mesmos esse substituto. Olhando para a Bíblia, como nós podemos descomplicar a nossa conexão com Deus? Porque muitas pessoas estão vivendo uma conexão complicada. Sabe aquela internet que você adquiriu, que dia trabalha, dia não trabalha? Às vezes pega bem de manhã, o meio-dia não pega. Às vezes pega bem com o sol. Vem o tempo nublado, a conexão se perde.
E na vida espiritual não é diferente. E como nós podemos descomplicar a ponto de oferecermos a Ele uma adoração legítima, verdadeira e que o deixe feliz. E a Bíblia vai dizer em Neemias 8:10, a parte C do versículo: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando nós deixamos Deus alegre, Deus ele nos dá força para vencer as tentações, as provações, as injustiças desse mundo, as coisas absurdas que acontecem diariamente à nossa volta. Deus nos dá força para nós vencermos. E ao descomplicarmos a nossa conexão com Deus, nós vamos encontrar a vitória para a nossa vida o tempo em que nós estivermos aqui na Terra. Mesmo debaixo de tribulações, mesmo debaixo de angústia, de muitas perseguições, tristeza, nós vamos ter êxito e vitória na nossa vida espiritual. E baseado nesses 2 versículos que nós lemos, eu quero deixar alguns pontos interessantes aqui para você, para que você medite durante essa semana. O primeiro ponto é que para nós termos uma conexão descomplicada com Deus, nós temos que reservar um tempo especial para permanecer com Ele. Descomplicar a conexão com Deus demanda tempo de convivência. E observe o que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. É interessante que Marcos 3:14, Jesus, a Bíblia vai dizer que nomeou 12 para que estivessem com Ele e os mandassem a pregar. O tempo de 3 anos e meio de ministério de Cristo, em que os discípulos conviveram com Jesus no dia a dia, foi o que preparou eles para um ministério longo, de muita perseguição, de muita violência por parte do Império Romano e não desistência da vida cristã desses mesmos. O que Deus quer de mim e de você é que nós tenhamos tempo para com Ele. Você tem tido tempo com Deus no seu dia a dia? Você tem alimentado a consciência da presença dEle em você? Quantas vezes no dia você se lembra de Deus? Quantas vezes no dia você agradece a Ele pelas coisas boas? Quantas vezes no dia você glorifica pela sua grandeza e pelos livramentos que Ele deu pelas suas provas diárias? Quantas vezes no dia você reconhece os seus próprios erros e pede ajuda a Ele para mudar? Quantas vezes no dia você compartilha com Ele os seus sonhos e também os seus desafios? Quantas vezes no dia até mesmo você coloca os joelhos no chão em oração e clamor a Ele para que venha atender os seus pedidos? Ser cristão não é apenas um título, mas sim é cultivar uma vida de relacionamento com Deus, porque Ele é o nosso Pai. Para que nós possamos viver uma vida abundante que Jesus conquistou para nós, como está escrito em João 10:10, é fundamental nós cuidarmos dessa nossa relação com Ele, assim como nós precisamos nos dedicar à nossa família se quisermos construir algo saudável. Os maiores avivamentos nasceram onde tinham pessoas que resolveram passar mais tempo com o Senhor. Se você ler a história dos grandes avivamentos, você vai encontrar isso. Pessoas que tomaram a decisão de ter uma vida mais intrínseca com Deus, mais ligada a Deus, mais chegada à pessoa de Deus. Em segundo lugar, é que para nós descomplicarmos a nossa conexão com Deus, nós devemos refletir na sua palavra todos os dias. A Bíblia diz em Jó 23:12, do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca eu prezei mais do que o meu alimento. Salmo 119:97, o salmista vai dizer: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Deus considerava Jó e Davi seus amigos íntimos pelo fato deles valorizarem a palavra acima de qualquer outra coisa, meditarem nela o dia todo. Eles simplificaram a sua conexão com Deus meditando em sua palavra o tempo todo.
Não podemos amar a Deus, meus irmãos, a não ser que o conheçamos. E não podemos conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva será a sua saída a ele, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. E quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso se chama meditação. E é isso que Deus nos aconselha a fazer diariamente, meditar na sua palavra de dia e de noite. E para descomplicar a nossa conexão com Deus, em terceiro lugar, nós devemos lidar com o pecado de maneira séria, muito séria. Isaías 59, verso 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Para que o nosso tempo de convivência e meditação com o Senhor funcione 100%, é necessário que a gente trate os nossos pecados de maneira séria. Deus exige e cobra a santidade de cada um de nós. E santidade, quando eu falo, santidade não é a maneira de se vestir, não é a maneira de se mostrar, mas é a maneira de deixar que habite o seu coração a presença do Espírito Santo. Porque aquilo que está cheio o coração, a boca vai falar, disse Jesus. E automaticamente, quando a pessoa está cheia de Deus por dentro, ela ficará cheia de Deus também por fora. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa descomplicar a sua conexão com Ele. Por causa do pecado, Deus repreendeu seu povo de forma severa através do profeta, recusando aquilo que eles chamavam de adoração. Isaías 29:13, o profeta vai dizer: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com bocas e com lábios me honram, mas o seu coração se afasta de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foram instruídos, foram ensinados. Deus quer que a gente adore Ele em espírito e em verdade. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará saber o seu conserto, disse o salmista no Salmo 25, verso 14. Provérbios 3:23 ainda vai dizer: porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros será ou está o seu segredo. E 1 João 1:6 ainda vai dizer: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem são esses adoradores? São aqueles que decidiram desenvolver uma conexão simplificada com Deus. Que nós sejamos encontrados por Deus como verdadeiros adoradores que se relacionam de maneira simples e profunda com Ele. Para descomplicar a sua conexão, aprenda essas lições. Reserve um tempo especial, um tempo maior para Deus. Reflita em sua palavra e também lide com o pecado de uma maneira séria. Essa conexão simples com Deus é a única coisa que durará para todo sempre. A Bíblia diz o seguinte: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Cada vez que nós damos um passo em direção a Deus, cada vez que nós melhoramos a nossa vida espiritual, Deus se aproxima de nós e Ele tem prazer em nos abençoar, em prosperar a nossa vida, em guardar a nossa vida, em curar as nossas dores, em sarar as nossas feridas e abençoar aonde nós estejamos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus prospere a sua casa, a sua família,
Que Deus se faça presente na tua vida por meio da tua conexão com Ele. Uma boa semana a todos, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.